Drive é... Meninas, vocês já viram aí? Pois é, também estou aqui revoltada. Eu vi a mensagem no grupo. Você faz todos uns planos em cima de um valor que você vai receber e não vai dar em nada. E também tem outra coisa, ninguém comentou mais nada sobre a mudança de nível, né? Era para o final do mês o salário sair com a mudança de nível. Ninguém comenta, sindicato não fala nada. Boa tarde, gente. Como estão todos? Estamos voltando à nossa aula. Boa tarde. Como foi o trabalho? Eu já recebi, já corrigi muito bons trabalhos. Vocês conseguiram fazer bem o cálculo das suas amostras. Eu já consegui corrigir 20 trabalhos e estão muito bem. Agora eu gostaria de falar um pouco com vocês para fazer um feedback do que vocês fizeram, sobretudo para falar um pouco sobre o nível de confiança, o nível de segurança das suas pesquisas. Eu vou apresentar cada um dos casos, das propostas que são das tarefas que estavam presentes, e nós vamos ver uma por uma. O caso número 1 falava que eu tinha uma população de 1.540 estudantes. Isso é a minha população. Então, o primeiro que eu posso conhecer é que eu tenho um número, o tamanho da população. A pesquisa deseja ter uma probabilidade de êxito, de sucesso, de 80%. Isso quer dizer que minha probabilidade de fracasso irá ser 100 menos 80, 20%. E o erro estimado foi de 5%. Eu tenho que fazer o cálculo da amostra de uma população que é finita. O nível de confiança, o nível de segurança da minha pesquisa, eu não escrevi para vocês nesses casos. Por quê? Porque vocês são os pesquisadores. E você tem que decidir, você tem que escolher qual é seu nível de confiança. É por isso que eu não escolhi, eu não escrevi para vocês esse dado nos casos. Algumas pessoas fizeram com o nível de confiança de 95, outras de 90. Isso, todas as propostas são ótimas. Você tem que escolher seu nível de confiança. Uma dica que eu vou dar para vocês agora é: se sua população é muito grande, se você tem muitas pessoas que irão formar parte da sua pesquisa, vocês podem escolher um nível de confiança, um nível de segurança menor. Se você tem 10.000 pessoas para pesquisar, você pode elegir um nível de confiança menor. Se você tem uma população que é menor, você tem uma população de 100, 80, você pode escolher um nível de confiança maior. Poderia ser o 95 ou 99. Qual é o nível de confiança mais utilizado? Não é o melhor, mas é o mais utilizado nas pesquisas. É um nível de confiança de 95%. Não tem que ser obrigatório esse nível de confiança,
mas eu somente estou falando que é um dos mais utilizados. Você tem que substituir os dados na sua fórmula e você já tem os resultados da sua amostra. Esse é o caso número 1. No caso número 2, eu deixei para vocês na proposta uma diversidade para apresentar os dados. Eu vou fazer uma pesquisa em 4 universidades, que é um dado diferente que não tem o caso anterior. E eu tenho uma população total de 21.200 estudantes. Neste caso, o fato que eu tenho 4 universidades não tem nenhuma diferença para mim, não faz nenhuma diferença. O mais importante é a população total com que eu vou trabalhar, que são 21.200 estudantes. Eu tenho uma probabilidade de sucesso de 40%. Por que eu escrevi aqui uma probabilidade de êxito de 40%? Porque como a minha população é muito grande, eu posso não ser muito exigente no nível de êxito. Não é recomendável nível de êxito de 40%. É o que nós falamos hoje e amanhã. Mas poderia ser. Não é recomendável, mas pode ser. E um erro estimado de 5%. Neste caso, eu escolhi um nível de confiança de 90%. Eu depois substituí os dados na fórmula e eu posso ter meu valor de amostragem. Eu não coloquei o valor final, porque vocês podem ter um nível de confiança de 95, de 99, cada um selecionou seu nível de confiança e são diferentes os valores finais. Se eu vou falar uma coisa, se você tem a N menor, com um valor que ele tem ele não é um valor exato, você tem que voltá-lo um valor exato. Se você tem 135,5, como você não vai pesquisar meia pessoa, você tem que deixar no número exato. 136 pessoas. Isso é necessário se você não tem o número exato. Os outros casos, nestes 2 casos, 1 e 2, você tem o valor da população. Nos outros casos, você não tem o tamanho, o número da população total. Você somente tem o desejo que a probabilidade de sucesso da sua pesquisa seja de uns 60%, uma probabilidade que é 40%. E o erro estimado que você vai colocar para sua amostragem é 8%. Neste caso, eu selecionei um nível de confiança aqui de 95%. Depois, eu substituí na fórmula. É só isso. Depois, no caso número 4, eu vou fazer uma pesquisa que tem uma porcentagem de êxito de 50% e uma porcentagem de fracasso de 50%. O erro estimado é 5%, e eu também escolhi um nível de confiança de 95%. Eu substituí depois os valores na fórmula e eu tenho o número de pessoas que têm que ser amostradas, que formarão parte da mostra da pesquisa. Então, muito bem a todos que fizeram os trabalhos, muito bons os cálculos, os trabalhos. Agora, vocês têm que lembrar tudo isto quando vocês vão fazer a amostragem das suas populações, se vocês têm uma pesquisa que seja quantitativa ou um componente quantitativo numa pesquisa mista. Até aqui, que é o cálculo da amostragem, da amostra, tem alguma dúvida, alguma consulta? Então, gente, Não está, professora?
No cálculo, a gente tem que considerar os números sempre, as casas decimais todas, né? Só faz a aproximação no resultado final. Sim, No é cálculo, assim. Mas exatamente. Foi assim que eu fiz. não Tá, obrigada. é assim. Então, gente, quando vocês já têm a amostragem, agora nós temos que fazer a coleta dos dados e depois analisar os dados. Nós estamos no enfoque quantitativo. Nós temos dois momentos para fazer coleta de dados. Num primeiro momento, que é o momento da prova piloto. Vocês se lembram que hoje e amanhã nós falamos que você tem que fazer uma validação do construto e uma validação do conteúdo dos seus instrumentos de pesquisa. Quando você vai fazer a validação do construto, você vai fazer uma primeira coleta de dados, que é a prova piloto. Os resultados da prova piloto não são escritos, não são apresentados no seu trabalho final. Os resultados da prova piloto somente são para ajustar o instrumento de coleta de dados. Essa é a finalidade da prova piloto. E depois, você já tem a coleta de dados que serão analisados para ser apresentados no seu trabalho final, no capítulo de resultados. Então, são dois momentos. Um primeiro, que é a prova piloto, e um segundo, que é a coleta de dados. Como nós vamos fazer a construção de nosso instrumento para fazer coleta de dados, nós temos que ter 3 momentos para construir o nosso instrumento. O primeiro momento é a definição das variáveis. Eu tenho que ter bem definido, com clareza, quais são as minhas variáveis. Depois disso, eu tenho que escolher qual é o instrumento que será mais útil para que depois eu possa comparar os resultados. Eu tenho que escolher um teste ou tenho que escolher uma escala. É uma decisão do pesquisador. E depois, você tem que definir o nível da medição das suas variáveis. Agora nós vamos conhecer quais são os níveis para fazer medição das variáveis numa pesquisa quantitativa. Nós temos 3 níveis: o nível nominal, o nível ordinal e o nível atitudinal. Cada pesquisador vai decidir se tem variáveis nominais, ordinais, atitudinais. Podem ter as 3. Pode. Normalmente tem as 3 nas pesquisas. Quando eu tenho um nível que ele é chamado nominal, quando a minha variável pode ter respostas que não têm uma hierarquia, que eu mesmo se eu vou eleger uma ou outra. Essas são as nominais. As nominais. Eu posso dizer que uma pessoa pode selecionar se seu sexo é masculino ou feminino. Não tem hierarquia. Ela pode marcar o masculino ou feminino. Outra variável que também poderia ser nominal é onde a pessoa mora, ou qual é o tipo de instituição onde a pessoa trabalha. É pública ou é particular? Pode selecionar uma das duas. Depois disso, nós temos o nível de medição, que é ordinal.
O nível ordinal tem relação com a ordem das coisas e tem uma hierarquia. No âmbito da educação, existem hierarquias que já estão pré-estabelecidas, que podem ser variáveis das suas pesquisas. Poderia ser qual é o nível educativo onde o professor trabalha. É fundamental, é básico, é médio, é universitário. Tem hierarquias. Esses são os níveis de medição que são ordinais. Qual é o último nível educativo que o professor tem? É a licenciatura, é o O mestrado. som tá ruim, professora. Não sei se é comigo. Outros estão conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem, Pro. Agora melhorou agora. Bem, professora. Pode ter sido só Tá comigo, bem. então. Desculpa, professora. Tranquilo. Também poderia ser, para um nível de medição que seja ordinal, qual é o último nível educativo do professor. Poderia ser a licenciatura, o mestrado, o doutorado, que são níveis que têm hierarquia. Esses são níveis de medição ordinais. E depois nós temos o nível de medição que é atitudinal. Ele mede a atitude das pessoas, que é a predisposição que tem uma pessoa para pensar ou para atuar de maneira favorável ou desfavorável ante uma realidade ou um objeto. Esse é o nível atitudinal. Eu vou apresentar agora para vocês como nós podemos mensurar os níveis atitudinais. Quando nós vamos fazer pesquisa e eu desejo conhecer a percepção, a atitude de uma pessoa, eu vou utilizar um instrumento de pesquisa, ele é chamado escala. As escalas, os escalamentos mais utilizados nas pesquisas são os escalamentos de Likert e também o escalamento de Goodman, que é onde a pessoa pode escolher entre diversas opções pré-estabelecidas qual é a opção que fica mais gostosa para ela. Eu vou apresentar agora um exemplo de uma escala. A escala é muito utilizada quando vai ser mesurada a atitude de uma pessoa. Se você vai fazer uma escala, sempre tem que apresentar sua ideia, o que você deseja que a pessoa responda, em forma de afirmação. Não tem que ser pergunta, tem que ser uma afirmação. E a pessoa irá falar se ela está de acordo ou em desacordo do que você está falando. Como é uma escala? Essas poderiam ser uma escala. O que eu tenho que mudar nesses exemplos é a proposta como pergunta. Como você qualificaria o apoio técnico recebido no último ano? Não precisa colocar o signo de pergunta. E a pessoa pode dizer: o apoio técnico foi excelente, bom, regular ou ruim. Essa é uma escala. Ou você pode perguntar sobre o involucramento do técnico responsável num comitê de trabalho, e a pessoa pode dizer: o involucramento, o desempenho da pessoa foi excelente, bom, regular ou ruim. As escalas podem ter as opções que o pesquisador deseja apresentar. Podem ser 4 opções, podem ser 5 opções, podem ser 6 opções. Uma recomendação que eu vou deixar para você, uma dica é: se você opta para fazer escala,
sempre é melhor colocar as opções em número par, 4, 6. Por que isso? Se você coloca 5, que é o clássico, excelente, muito bom, bom, regular e ruim, o que a maioria das pessoas é uma explicação psicológica, uma tendência das pessoas é ir para o valor médio. Então, para evitar esse sesgo nas pessoas, uma recomendação, uma sugestão é que você possa colocar 4 ou 6 opções. Depende de o que você está pesquisando e as opções que você deseja apresentar para as pessoas. Isto você irá construir no instrumento, numa folha, e você vai aplicar, vai apresentar a todos os membros que formam parte da amostra. E depois vai levar os resultados de cada das folhas de escala a uma tabela eletrônica e você vai dizer tanto por cento acha que o apoio foi excelente, tanto por cento acha que o apoio foi ruim. E assim você vai processar os resultados das suas escalas. As escalas são um instrumento muito útil para fazer o análise das atitudes das pessoas. Pode ser do estudante, do professor, do gestor ou dos pais que formam parte de uma escola. Até aqui, tem alguma dúvida, algo que alguém deseja perguntar? Aqui está tranquilo por enquanto, não sei os colegas. Tá bom. Então, agora, nós vamos falar do nosso instrumento de coleta de dados mais importante. É o nosso instrumento estreia para coletar os dados na abordagem quantitativa, que é o questionário. O questionário é um conjunto de perguntas que falam sobre as variáveis que eu desejo pesquisar. Num questionário, eu posso ter perguntas fechadas, que eles têm respostas pré-estabelecidas de acordo à minha pesquisa, e eu também posso ter perguntas abertas. Mas você não pode ter, num questionário de abordagem qualitativa, só perguntas abertas, porque isso é uma entrevista. Você tem que ter perguntas fechadas na maioria e pode complementar com algumas perguntas que sejam abertas. Esse é o questionário, que é o instrumento mais utilizado nas pesquisas que são quantitativas. Que tem que ter as perguntas que você vai escrever para esse questionário? O primeiro, as perguntas têm que ter clareza. Muitas vezes, quando nós vamos aplicar, nós vamos realizar questionários, nós não vamos falar com todas as pessoas da amostra. Eu posso dar o questionário para uma pessoa e ela pode completar sozinha. Agora que nós estamos na pandemia e usando as ferramentas tecnológicas, eu posso fazer meu questionário no Google Form e compartilhar com as pessoas que eu desejo que preencham meu questionário. Então, as perguntas têm que ficar com clareza. Também as perguntas não têm que incomodar as pessoas que têm que responder. As perguntas não têm que levar para a resposta. Você tem que perguntar de um jeito que as pessoas tenham a liberdade de escolher o que elas acham melhor. Isso é que nós falamos quando as perguntas não tem que
induzir as respostas. E a linguagem, isso também é muito importante, a linguagem tem que adaptar-se à pessoa que tem que responder o questionário. Isso é, que você não tem que escrever o questionário para vocês que são mestrandos. Você tem que escrever o questionário para as pessoas que irão responder. Se eles são crianças, se eles são jovens, eles têm outra linguagem, você tem que escrever mais simples o que você deseja perguntar. Se você vai falar com pessoas que têm alguma dificuldade, ou você vai perguntar algo para alguma pessoa que tem alguma dificuldade, também você tem que escrever como para que a pessoa possa compreender o que você está perguntando. São as características que tem que ter sempre as perguntas que você está escrevendo. Eu vou compartilhar com vocês somente a primeira parte de um questionário de uma das suas colegas. Os questionários, a primeira parte eu não coloquei, onde está o nome da instituição, o nome da pesquisadora, o nome da pesquisa. Eu coloquei desde a introdução. O questionário sempre tem que apresentar uma introdução. Nesse caso, ela fala qual é o objetivo do seu questionário, qual é o tema do seu questionário. E depois já tem as perguntas. Neste caso, ela tem perguntas na primeira parte que são simples, que as pessoas podem responder com sim ou não. E também tem, na segunda pergunta, uma pergunta que é aberta. Tem a 1 e a 3 com perguntas com respostas pré-estabelecidas e depois tem a segunda com uma pergunta aberta. Você pode ter o questionário com os dois tipos de perguntas. Este questionário que eu estou apresentando tem 17 perguntas, eu só apresento 3 delas. Aqui também, muitas vezes, alguns colegas perguntam qual é o número correto de perguntas para escrever num questionário. Não existe o número correto para escrever perguntas no questionário. Tem relação com o tema pesquisado, as variáveis escolhidas e qual é o número da minha população. Se você tem uma população de 132 pessoas que irão responder ao questionário, você não pode dar às pessoas um questionário de 50 perguntas. Muito grande. A pessoa vai ficar cansada. E quando ela vai ter que responder a pergunta 20, vai estar como, estou cansada. Sempre tem que ter as perguntas justas para que a pessoa fique também cômoda para responder seu questionário. E se você tem uma população que é muito pequena, como 20 pessoas, você não pode ter um questionário com 7 perguntas. Você tem que ter questionários com mais perguntas. Então, não existe uma receita sobre quantas perguntas vocês têm que ter, ou vocês têm que escrever no seu questionário. É uma decisão do pesquisador. É por isso que os instrumentos têm que ser validados. Porque poderia ser que vocês pesquisadores, escrevam um questionário, tem 20 perguntas, e vocês acham que é o questionário perfeito. Mas depois você vai fazer a prova piloto e pode que algumas palavras ou algumas perguntas não fiquem muito claras para as pessoas que irão ser questionadas. Então, você tem que mudar isso.
E também na validação do construto, do conteúdo, quando você vai perguntar para os expertos da sua área, pode ser que alguns deles falem, não, você tem que tirar a pergunta 10 porque é repetitiva, você tem que incluir uma nova pergunta porque ela não está ainda escrita no seu questionário. É por isso que a validação dos questionários são muito importantes para que os dados que você vai coletar depois, eles sejam de qualidade, eles tenham muita qualidade. Essa é a importância de fazer a validação dos questionários que vocês irão depois utilizar para coletar seus dados. Então, até aqui, alguma pergunta que vocês tenham sobre os nossos 2 instrumentos que irão ser utilizados na pesquisa quantitativa? Por enquanto ainda não, professor. As dúvidas que surgir vai ser mais na frente. Tá bom. Oi, Elio. Professor Hélio, a senhora falando assim da questão do questionário, né? Eu tinha em mente que era uma coisa mais simples, até porque quando eu fiz a pós-graduação, eu creio que não foi tão exigido, né? Então, eu elaborei um questionário e agora eu estou me vendo aqui totalmente distante da realidade. Primeiro, que não foi validado por ninguém. Eu consultei alguns professores, não, tá legal e tal, coisa nesse sentido, né? Mas agora eu me pego assim nessa frustração de ter feito um questionário e, de repente, se eu fosse colocar para a senhora, talvez a senhora até reprovasse. Não, fique tranquilo, Hélio. O que você está falando acontece muitas vezes. Fazer a validação dos questionários é muito importante, gente. Eu sei, eu também fiz muitas vezes questionários que não foram validados. Até que eu compreendi a necessidade da validação dos questionários. E agora, quando vocês irão fazer seu trabalho de mestrado, vocês têm que validar seus questionários. É melhor que agora eu já diga para vocês com tranquilidade, façam seus questionários, falem com seus orientadores, validem seus questionários. Vocês têm quantos professores nestas aulas de janeiro? Vocês têm 5 professores que vocês podem compartilhar com eles os diferentes instrumentos, o questionário, a escala que vocês estão estabelecendo, e nós com muito gosto vamos colaborar com vocês para deixar o questionário o melhor possível. Então, não fiquem angustiados. Fazer a validação é muito importante e vai deixar sua pesquisa com muita qualidade. Nós temos que validar os instrumentos para ter a melhor qualidade das pesquisas. Essa é a intenção das validações dos questionários. Assim que não fiquem angustiados, tomem seu tempo para fazer um instrumento. Não é que hoje eu faço o instrumento e depois, na segunda-feira, eu já vou coletar meus dados. Não, não é assim. Eu tenho que escrever meu questionário, eu tenho que validar com a prova piloto, e depois eu tenho que validar com os profissionais da área, e depois eu tenho que ter o questionário melhorado. E o questionário melhorado, o que você vai aplicar, o que você vai utilizar para coletar depois seus dados. Isso vai necessitar, ou seja, vocês vão necessitar ao menos um mês para fazer isso. Então, se vocês estão fazendo um cronograma de trabalho, deixem um mês para fazer a construção
dos instrumentos de coleta de dados. Essa é uma sugestão que eu deixo para vocês. Irá ser muito útil deixar seus instrumentos de coleta de dados prontos e de muita qualidade. Não fiquem angustiados, mas trabalhem passo a passo. Essa é a minha sugestão para todos vocês. Não se angustie, fique tranquilo, mas trabalhe dia a dia. Tá bom, professora. Obrigado. Então, agora, nós já temos os nossos instrumentos. Os nossos instrumentos estão ótimos, estão validados. Eu já implementei meus instrumentos, coletei os dados com a minha amostra, que eu já calculei. Agora eu tenho que analisar meus dados. Agora eu tenho 200, 100, 80 questionários ou escalas. Eu tenho que analisar os dados. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou transferir todos os dados que eu vou analisar a uma planilha. Nós falamos de planilha, o Excel, uma planilha, não? Isso, o Excel pode ser utilizado. Tá bom. Você tem que transferir todos os seus dados a uma planilha. E vocês têm que utilizar um software, uma ferramenta tecnológica de apoio para que seu trabalho fique mais fácil. Você pode processar os dados à mão, pode, mas você vai necessitar mais tempo. É por isso que utilizar um software, uma ferramenta tecnológica, irá facilitar seus trabalhos. Isso é o primeiro. Depois que eu tenho as planilhas, as tabelas com meus dados, eu tenho que fazer o análise estadístico. Os análises estadísticos que eu vou fazer dos meus dados vão ser diferentes de acordo ao meu tipo de pesquisa. Se eu tenho uma pesquisa descritiva, eu vou utilizar a estatística descritiva. Se eu tenho uma pesquisa correlacional, eu vou fazer uma estatística inferencial, uma prova de correlação. Se eu tenho uma pesquisa explicativa, se eu tenho uma pesquisa experimental, eu vou fazer uma prova paramétrica, uma prova de hipóteses, para explicar meus dados. Então, você tem que conhecer que, de acordo a seu tipo de pesquisa, você tem que ter seu tipo de estatística. Você não pode escrever na sua metodologia que a sua pesquisa é explicativa e você depois só apresentar seus dados de maneira descritiva, porque a sua pesquisa não ficará pronta. Necessitará mais análises. E a pessoa que vai ler seu trabalho vai dizer para vocês, você não analisou todos os seus dados. Você necessita estatística. É por isso que é muito importante escolher bem o tipo de pesquisa desde o início do trabalho. Quais são os principais dados estadísticos que estão presentes nas pesquisas? Se eu tivesse uma pesquisa descritiva, eu posso apresentar meus dados em porcentagem. Eu também posso utilizar o que são chamadas medidas de tendência central, onde eu posso calcular a média dos valores da minha pesquisa, a moda, que é o valor que fica mais repetitivo, ou a mediana, que é o valor médio dos meus dados, que são estatísticas descritivas dos meus dados.
Tudo isto você pode fazer com o Excel. Ele faz tudo isto automaticamente quando você transcreve seus dados na tabela eletrônica. Você também pode fazer umas medidas que são de variabilidade que possam explicar a diferença nos seus dados. Você pode fazer um desvio padrão. Eu estive olhando e que na língua portuguesa é chamado de desvio padrão. No espanhol, nós falamos de desviação estándar, que é quanto é o que pode se desviar do valor médio de um dado. Eu posso falar, na minha pesquisa, os anos de formação do docente é 10 anos com uma desviação padrão de 1 ano. Então, estou falando que a média é 10, mas que o rango de meus dados estão entre 9 e 11. A classificação fica entre 9 e 11, que é uma estatística descritiva. Ela solamente descreve os dados, ela não explica os dados. Depois você tem que escrever, você tem que descrever seus dados e pode comparar também os dados com outras pesquisas para conhecer mais a realidade dos seus dados. Isto é nas pesquisas descritivas. Eu estou apresentando umas propostas de um trabalho de mestrado que já foi aprovado. Se você tem um trabalho descritivo, você pode apresentar seus resultados, como estão olhando aqui, nos gráficos, com dados percentuais e de maneira explicativa depois, escrevendo depois, que é o que está acontecendo na realidade que você pesquisou. Isto é um trabalho descritivo. Se você tem estudos que sejam explicativos, ou correlacionais, ou experimentais, você tem provas estatísticas que têm que ser utilizadas. Vocês podem utilizar a prova de Pearson e regressão, se vocês estão fazendo uma correlação. Se vocês estão fazendo estudos explicativos ou experimentais, podem fazer a prova T, ou podem fazer a prova da variância, a ANOVA, para comprovar se seus estudos, seus experimentos têm ou não diferenças uns de outros. O mais importante, o que tem que ficar claro agora é que para cada tipo de pesquisa, vocês têm que conhecer que a estatística de análise dos dados são diferentes e tem que ficar sempre em congruência. Agora, a nossa congruência é maior. Abordagem, tipo de pesquisa, amostragem, método de coleta de dados e método de análise de dados. Todos têm que ficar relacionados uns com outros e têm que estar na mesma linha da abordagem. Se eu tenho uma pesquisa quantitativa, eu posso ter um estudo descritivo, eu vou coletar meus dados com questionários, eu tenho uma amostragem que ele é probabilístico, e eu tenho uma análise de dados que é estatística descritiva. Fica tudo relacionado um com o outro. Um erro poderia ser, se eu falo, minha abordagem é quantitativa, meu tipo de pesquisa é uma etnografia. Primeiro erro, a etnografia não é um tipo de pesquisa quantitativa, é um tipo de pesquisa quali. Já tem um primeiro erro. Vou mudar a abordagem quanti
estudo descritivo, perfeito. Amostragem não probabilístico, pode ser. Método de coleta de dados, entrevista, erro. Os métodos para coletar os dados, se sua pesquisa é quanti, são questionários e escalas. Eu vou mudar. Eu não vou fazer entrevista, vou fazer questionário. Perfeito. Depois, eu tenho que analisar meus dados com estadística. Não pode ser narrativa. Tem que ser estadística. Isso é o importante que vocês têm que conhecer. Se vocês fazem essa comprovação e você tem clareza nessas relações metodológicas, seu trabalho fica pronto. Tudo o demais já só é trabalho, coleta e depois análise. Mas se você não tem clareza metodológica das suas pesquisas, vocês podem trabalhar muito e seus resultados vocês podem não entender que é o que está acontecendo. Por que isso? Porque você não tem clareza metodológica. Se você tem clareza metodológica, se você conhece o caminho que você deseja realizar, tudo vai ficar claro e fácil para cada um de vocês. Então, eu desejo animar a cada um de vocês, deixar vocês tranquilos, que se vocês fazem todos os passos metodológicos, sua pesquisa ficará ótima. E a banca, no dia que vocês vão realizar sua apresentação, vai dizer para você, seu trabalho é excelente, é ótimo, e vocês trabalharam muito bem. Essa é a ideia de ter tudo o que é a congruência metodológica. Então, até aqui, alguém tem alguma dúvida, uma pergunta? Tá bom. É o momento da verdade agora. Vocês irão trabalhar em equipe hoje à tarde, ou mesmo equipe que vocês têm, onde vocês trabalharam no trabalho da disciplina de metodologia da pesquisa qualitativa. Será o mesmo equipe e o mesmo tema que vocês apresentaram na pesquisa qualitativa. É por isso que eu deixei para você um formato para preencher na aula virtual, no Classroom. O capítulo 1, vocês já têm feito. Vocês já escreveram a justificativa do tema, as perguntas e os objetivos, que é algo que vocês sim irão escrever agora para que a abordagem seja quantitativa, as hipóteses. Vocês podem escolher para seu trabalho em equipe de hoje, fazer uma pesquisa quanti ou fazer uma pesquisa mista. Vocês podem escolher. Tem que definir as hipóteses que vocês desejam pesquisar nesse tema que vocês trabalharam e depois tem que escrever a proposta metodológica. O tipo de pesquisa, não tem que esquecer que na abordagem quantitativa, os tipos de pesquisa tem que ser só um, não pode ser descritivo, explicativo ao mesmo tempo, é somente um. Qual será a sua população e sua amostragem? Se você não conhece o valor, o número exato, você pode fazer como se não conhecera ele. Uma fórmula que é para uma população infinita. Se você conhece o número, pode tentar fazer a amostragem com o número de pessoas que serão sujeitos da pesquisa. Depois você tem que decidir qual irá ser
o instrumento ou os instrumentos para coletar os dados e depois como você irá analisar os dados. Essa é a proposta do trabalho de hoje, que tem que ser um diálogo entre todos os colegas da equipe para fazer a proposta na abordagem quantitativa. Então, você depois, quando terminem as disciplinas do janeiro, vocês vão ter uma proposta do mesmo tema na abordagem quali e na abordagem quanti. E você vai ter clareza sobre qual é a abordagem que você acha que é melhor para o tema do seu mestrado. Essa é a finalidade de fazer agora uma proposta metodológica do mesmo tema que vocês trabalharam na pesquisa qualitativa. Sim, André, pode falar. Vamos lá. Dúvidas, assim, eu já estou com o modelo aqui aberto, vamos lá, vamos para não fazer errado. Na primeira página do modelo, aí você botou aqui nome do trabalho. É o título do trabalho ou o que está lá escrito no Classroom, que é forma de pesquisa educativa? Ou aí você bota o nome do projeto? É o título da pesquisa. Tá bom, então, beleza. A segunda dúvida é o seguinte: esse capítulo 1, que tem a introdução, não precisa preencher nada disso, não. É só vai começar a preencher do 1.4 de hipótese para baixo, nesse caso, correto? Ou a gente preenche em cima também tudo de novo? Não, você não precisa preencher a outra parte porque vocês já escreveram. Desde as hipóteses é que vocês têm que escrever. Legal. O tipo de pesquisa foi feito na aula de hoje de manhã. A população e a amostra, desculpa, perdão. O tipo de pesquisa a gente viu isso ontem, a população e a amostra a gente viu isso hoje de manhã. Aqui nesse caso, no meu caso, minha população é infinita. Aí nesse caso eu boto aqui só a fórmula nesse caso que vai ser utilizado. Seria mais ou menos isso? Sim, mas você tem que aplicar suas fórmulas. Vocês têm que Certo. decidir com seus colegas qual é a probabilidade de sucesso que vocês querem como pesquisadores Entendi. e qual é também o erro que vocês escolhem como pesquisadores. Tá. E o instrumento e as técnicas que foi que a senhora deu hoje, né? Tranquilo. É Só assim. queria depois, lógico, eu já tenho uma ideia aqui na cabeça, acho que os colegas também devem ter, cada um uma ideia como vai preencher, aí depois também fazer um feedback, se assim, ó, você fez errado isso, você deveria ter feito aquilo outro, aí também seria interessante a senhora também fazer um feedback para a gente saber se a gente está no caminho certo, tá bom? Sim, eu ainda não terminei, André, tranquilo. O que Beleza, desculpa. vocês vão fazer esse trabalho e vocês vão apresentar na aula de amanhã os trabalhos, igual que na disciplina da qualitativa. Então, quando cada um dos equipes vai apresentar os trabalhos amanhã, a ideia é que vocês trabalhem hoje à tarde e amanhã poderia ser até as 9 horas e desde as 9 fazer as apresentações. Cada um dos equipes vai apresentar. Se a mesma equipe tem dúvidas, pode perguntar e eu também vou dar sugestões para a proposta dos equipes. Os colegas também podem dar sugestões e nós vamos fazer uma construção conjunta das propostas de pesquisa. Essa é a ideia de trabalho para a nossa jornada de amanhã. Então, é também fazer uma apresentação do trabalho, do aspecto metodológico, podem preencher o mesmo formato que vocês utilizaram na pesquisa qualitativa, mas somente tem que apresentar o nome da pesquisa, as hipóteses e a metodologia. Só isso. E nós vamos dialogar sobre o que cada um dos equipes escreveu. Sim. Michele?
Alguma outra pergunta, André? Outro dos colegas? Opa, não, tranquilo, tranquilo. A gente vai, à medida que vai tendo as dúvidas, logicamente, se a gente errar alguma coisa, é errando que se aprende, né? Então, à medida que a gente vai surgindo, tendo as dúvidas, a gente vai perguntando entre os colegas ou no Google Meet ou no WhatsApp, um ajudando o outro até chegar à perfeição no dia da apresentação. Por enquanto, tá tranquilo. Perfeito. Marcelo, Professor, em relação à apresentação amanhã, será escolhe um indivíduo ou o grupo vai se apresentar por completo? como cada um dos equipes deseja, o mesmo que na pesquisa qual. Se vocês desejam, pode apresentar uma pessoa ou pode apresentar a turma toda, como vocês desejam trabalhar. Outra situação, professor, teria um tempo estipulado para que a gente não se alongasse muito ou não? Uns 15 minutos para fazer a apresentação, eu acho que poderia ser um tempo estimado para apresentar. Muito obrigado. Robson, Oi, professora. oi. Essa população e amostra aí, dá para a senhora repetir novamente, que eu não entendi, essa população e amostra. Tem que botar o cálculo, o que é isso aí? Eu não entendi direito. Sim, você tem que fazer o cálculo. Vocês têm um tema, vocês na qualitativa já escolheram uma escola onde vocês irão trabalhar. Se a equipe conhece o número exato, você pode utilizar o cálculo para fazer a amostragem das populações finitas. Mas se a equipe não conhece o número, pode fazer o cálculo com populações infinitas que vocês fizeram hoje e amanhã. E isso é o que vocês vão preencher no apartado, na parte que é a população e a amostra. Obrigado. A apresentação pode ser no Word ou tem que ser no PowerPoint? Pode ser nesse modelo aqui mesmo? Pode ser neste mesmo modelo. Pode ser. Ok. Alguma outra dúvida? Então, gente, agora o trabalho irá ser um trabalho do equipe que vocês já têm formado, que vocês já trabalharam juntos. E amanhã nós vamos iniciar às 9 horas com as apresentações dos equipes. Eu vou entrar um momentinho antes e eu gostaria, se vocês podem escrever no chat do Meet, qual é a equipe que deseja apresentar primeiro amanhã. Então, eu vou estar na sala às 8h40, mais ou menos, e vocês já podem escrever. O grupo 1, o André, a Carla, vai apresentar depois o grupo do Marcelo. E assim vocês podem selecionar o momento das suas apresentações. Aproximadamente uns 15 minutinhos de apresentação. Depois nós vamos falar, nós vamos fazer um feedback, outros 15 minutos, e nós vamos utilizar até o meio-dia, depois um descanso, e depois nós vamos continuar a uma, se nós não finalizamos as apresentações. Tranquilo, professora. Tudo certinho. Perfeito. Então, muito bom trabalho para todos hoje à tarde. Um bom diálogo com os colegas para fazer as suas propostas, para fazer um intercâmbio de ideias. E nós vamos nos encontrar amanhã na nossa aula às 9 da manhã. Então, até amanhã e bom trabalho. Muito obrigada a todos. Até amanhã. Boa tarde, professor. Até amanhã. Até Amanhã, boa tarde. Boa tarde, professor.